Oi, eu sou a Bibi, a leitora e concurseira, e vamos para mais um vídeo dessa saga. Vou dizer, achei que eu não ia conseguir gravar mais nada hoje, porque tá uma correria. Hoje é quinta-feira, pra situar vocês, o dia que eu estou gravando o vídeo. Quinta-feira é dia 1º, eu viajo amanhã, sexta, dia 2, 3 horas da tarde, eu não tenho nada pronto. Fiz as minhas unhas e só tenho um sono e apenas falta arrumar minha mala, enfim. Inclusive, eu tô arrumando um tempo aqui pra gravar, mas já são 6 horas da tarde, então eu vou tentar correr pra não ficar tão escuro e também vai ter vozes no fundo porque minha família tá em casa. Então eu já vou pedir desculpa por tudo isso, mas vamos seguir com a meta. Vamos falar dos livros lidos de janeiro. Li pra caramba, mas assim, foi porque eu intercalei com muitas HQs, muitos mangás, então acabou que deu pra fluir bastante e eu acho que isso é uma coisa que eu quero aderir muito pra esse ano. Tipo, ler livros, mas também intercalar com HQ e mangá que são mais rápidos, mais fluidos e eu estou criando um amor imenso por eles. Começamos então o mês de janeiro, na verdade foi uma leitura que veio pendente de 2023, mas não porque foi uma leitura ruim ou porque eu não estava gostando, não foi por uma questão de correria mesmo, é uma leitura um pouco mais densa, um pouco mais pesada, então eu realmente precisava mais de um tempo e que valeu muito a pena terminar. Foi o primeiro favoritado de 2024. Tô falando de Procurando Jane. Esse livro aqui, ele foi uma surpresa porque não foi por indicação. Terminei de ler A Pequena Loja de Venenos e aí eu falei, cara, eu amei isso daqui antes de eu ler os demais livros, né? E fui nele, na Amazon, sabe quando você clica no livro, aí vai, aí tem parecidos, aí vai, tem parecidos. Até que eu cheguei em Procurando Jane, então foi meio que uma surpresa, ganhei ele de presente, inclusive de aniversário. E eu amei essa história, vai muito além do que eu esperava. A história se passa em 3 anos, vou ler aqui pra não me perder. 2017, 1971 e 1980. Então a gente tem esses 3 períodos onde a gente vai conhecer um pouquinho dessas mulheres e das lutas delas. Basicamente, a nossa personagem principal, que são 2, mas a personagem principal mesmo aqui, que é onde a gente vai ter mais acesso aos pensamentos, ela foi para um lugar onde cuidavam de mulheres. Mas basicamente era um lugar onde colocavam as mulheres jovens que estavam grávidas, justamente para a sociedade não falar sobre, e aí depois elas voltavam para casa sem a criança. E aí no meio de tudo isso se descobre que essas crianças elas eram vendidas, elas não eram adotadas, elas eram vendidas para os casais. E a história que se vendia pra eles era de que a mãe não queria, de que a mãe, tipo assim, tava nem aí pra criança, sendo que, gente, vocês vão descobrir que não é nada disso. A história dessas mulheres é muito triste, então a gente vai ter mulheres que foram abusadas por familiares, a gente vai ter mulheres que iam se casar e aí o noivo morreu e aí os pais decidiram mandar pra lá. Então a gente vai ver diversas perspectivas da gravidez e da vida dessas mulheres e da trajetória delas. Já no presente, a gente vai ter uma dessas mulheres, uma dessas pessoas que vivenciou tudo isso, de todos os traumas e mágoas que ela carregou, e vai ter uma dessas crianças que foi adotada, que foi vendida. Então a gente vai ter toda essa perspectiva e a luta das mulheres pelo seu próprio corpo e a crueldade do ser humano, né? Infelizmente, que a gente viu durante essa estadia delas nesse local e de tudo que elas passaram e precisaram viver num dos momentos mais delicados da vida delas, que foi quando elas estavam grávidas. Então, foi um livro assim sensacional. Agora ele é pesado, tá, gente? Ele tem muita crueldade nele, mas infelizmente isso realmente aconteceu, né? Então a gente tem aqui a autora se inspirou em histórias do passado para escrever esse livro. Ele é de ficção, mas ele é baseado em histórias que realmente aconteceram e ela trouxe tudo mesclado aqui. Então foi o livro favoritado e assim, recomendo, só estejam preparados para essa leitura, tá? Depois dele, eu resolvi ir para um mangá, então eu li A Voz do Silêncio, todos, tá? Aqui eu só vou colocar um porque vai ficar ruim de carregar todos, já que eles são capa dura. E eu li os 4 volumes e eu me apaixonei por essa história. A gente vai ter uma deficiente auditiva, que é a nossa protagonista, e o menino da sala dela, que quando criança mostra isso, né? Que eles não conseguem entender como que ela é diferente, então acaba que ele gera o bullying em cima dela, e aí todo mundo gera esse bullying em cima dela.
e ela chega um momento que ela sai da escola, depois eles se encontram no futuro e aí ele começa a ver os reflexos do que ele fez pra ela, né? E a gente também tem acesso a algumas situações que ela passou, então também é uma história muito pesada, porque envolve bullying, envolve essa questão da dor que a vítima sente, mas também tem um romance pelo meio, tem uma história de amizade, de proteção, da vida entre irmãs. Então foi uma história que eu amei demais. Ele é muito lindo, então os 4 volumes eles são assim, capa dura, e ele tem todas as artes lindas. A minha vontade era de entrar na história e tentar intermediar tudo isso, tentar salvar ela de tudo isso, e aí depois a gente vai vendo desenrolar, e é uma confusão de sentimentos que eu amei, eu devorei, gente, eu devorei. Eu acho que eu li esse na sexta, no sábado eu li o segundo e o terceiro, e no domingo eu li o último. Foi um atrás do outro, assim, porque eu realmente não consegui parar. É uma história muito dolorosa, porque fala de bullying, e é bullying pesado mesmo, e a gente vê os reflexos disso na vida dela, tudo que isso causou nela, e mesmo assim, ela tentando entender as pessoas e se sentindo culpada, sabe? Ela, como vítima, se sentindo culpada de atrapalhar a vida das outras pessoas. É uma história surreal, se puderem também, leiam todos os 4 volumes, vale muito a pena. Eis que depois de tudo isso, eu falei, tá, eu preciso de uma farofa, mas eu quero uma farofona, porque a minha mente veio de Procurando Jane pra A Voz do Silêncio, que também é super doloroso, histórias pesadas, histórias que vêm carregadas de drama, que te ensinam muito, mas que também te fazem refletir demais, assim. Sério, eu li esses livros e eles me fizeram muito pensar sobre até onde vai a maldade do ser humano. Ainda tem outros livros que me fizeram pensar sobre isso, mas esses 2 que eu já mostrei pra vocês, eu falei, tá, ok, eu preciso ler alguma outra coisa, eu preciso ler uma farofona, eu preciso ler algo que eu consiga, assim, sabe, só consumir e só pleníssima, plenitude de felicidade, alegria e clichê. E aí eu convidei a Ari pra gente ler Todas as Nossas Mentiras, que é um Friends to Lovers, ele tá disponível no Kindle Unlimited. Ele é de uma autora nacional e, na verdade, ele é uma trilogia e aí tem livros extras também, então tem muitas histórias pra ler. Mas esse me encantou justamente porque ele é um Friends to Lovers e quando eu li a sinopse eu me interessei muito. E a gente leu, ele trata exatamente disso, de 2 melhores amigos, que quando tem uma amizade desde a infância, né, então ele tem muitas personagens, porque a família deles era próxima, então o primo, o irmão de um era amigo dos 2 irmãos, e aí os irmãos tinham outros primos, todo mundo era amigo, entendeu? Então eram 2 famílias, assim, muito amigas e muito próximas uma da outra, todos criança, e logo que eles eram muito pequenininhos, tem a morte do irmão da nossa protagonista feminina. Então, ela sente muito porque ela era muito apegada a ele. E o nosso protagonista masculino era o melhor amigo dele, então é outro personagem que sente muito, mas que desde sempre ele sentia essa necessidade de proteger a estrelinha, que é como eles chamam ela. E aí mostra essa passagem de tempo, eles já adultos, continuam morando juntos como amigos. E desde sempre esse amor dentro deles, essa vontade de não quero estragar a minha amizade, mas sou apaixonada por você, sabe? E aí em determinado momento eles precisam fingir que são namorados e aí vocês já sabem o que vai rolar, o que vai acontecer. Foi um livro que eu gostei, porque ele é muito fluido, então você vai lendo, você não sente, é uma leitura assim... A gente começou de noite, eu acho que era um final de semana, e eu terminei no outro dia de noite, então o tempo que eu tinha livre, eu queria consumir o livro, e fazia muito tempo que isso não acontecia, de eu me permitir isso também, né? Porque como tá perto da prova e tal, eu tava mais... lendo nos horários pré-fixados. E pra esse livro eu fui diferente, eu fui com o objetivo de pegar e ler até eu sentir sono, largar, voltar, ler até sentir sono, parar. E deu muito certo, foi um livro que super funcionou, eu recomendo, só que tem algumas ressalvas, eu já falei dele em outro vídeo aqui. Qual é a questão? Tem muita gente na história. Como eu falei, eles são um grupo principal de 4 amigos, mas além desses 4 amigos, tem primo, tem tia, enfim, é muita gente. E na hora que muitos personagens se reúnem, eu senti que a autora não conseguiu manter o diálogo de uma forma assim, que prendesse, que a gente conseguisse entender. Eu fiquei meio confusa, eu fiquei tipo assim, ficaram meio jogados os diálogos, eu senti um pouco disso, mas o romance principal, a história principal é uma delícia, adorei.
Aí eu já li minha farofa e pensei, agora tá, vamos voltar, vamos refletir, vamos sofrer, vamos se indignar, vamos querer mudar a sociedade, girl power, entendeu? Fui pro Segredo da Medusa. Esse livro, ele tem 200 páginas, também é o favorito já desse ano. Sem palavras pra isso aqui, tá? Sem palavras pra isso aqui. Eu vou abrir porque vocês precisam ver como é a diagramação. Então vocês vão ver que é uma diagramação muito confortável, ó, tem bastante espaço. Então é realmente 200 páginas que passam assim. É um livro muito rápido de ler, inclusive já indiquei ele essa semana, aqui nessa sessão de vídeos. E conta a história verdadeira, assim, de acordo com a autora, né, claro, da Medusa. Uma das histórias da Medusa. Então a gente vê a infância dela, como ela era uma pessoa boa, como ela lutava pelas mulheres, pela justiça, quando ela foi sacerdotisa de Atena. Então conta toda essa trajetória dela até o momento em que ela vira essa Medusa Górgona que a gente conhece. Então, é uma história que ela se passa há muito tempo atrás, numa época em que as meninas de 8, 10, 12 anos já recebiam visita de homens pra se casar, homens, tipo assim, infinitamente mais velhos que elas, e isso na época era normalizado. E a gente vê o pai da Medusa querendo proteger as filhas, porque ele teve a história da irmã no passado, até que a gente vê ela sendo calada por um homem muito poderoso, que faz coisas com ela, e ela vê Atena, que era então a deusa da vida dela, que protegia as mulheres, que defendia a causa, acreditando nele e não nela. E aí ela se torna isso que todo mundo acredita, todo mundo chama de ruim, de coisas ruins, e as pessoas começam a temer a Medusa, sendo que nunca deixaram nem ela falar. Entendeu? Nunca ninguém deu voz pra ela, nunca ninguém permitiu que ela dissesse que ela não era isso. Não permitiram que isso acontecesse. Disseram assim, ela é a Górgona, vamos matá-la. E ponto, ela é má e ponto. E, cara, isso é muito revoltante, porque a gente vê toda a história dela, vê como tudo aconteceu, e vê essas pessoas, sabe, taxando ela de uma coisa que ela nunca foi. Muito forte e, assim, favoritado, mas pesado, tá, gente? De novo, um livro pesado. Mas é aquele livro que tu lê, que tu se incomoda e que tu, sabe, que te incomoda, que tu quer mudar, tu quer fazer diferente. Então, muito bom. Aí eu fiz o desafio, tem um vídeo aqui, lendo o livro em um dia, com o Ozzy e com o meu primo Neto. E aí eu peguei e ornei-me pra ler. No vídeo eu já dei minha opinião sobre o livro, tá? Sobre este mangá, o que eu achei, minhas impressões e tudo. Eu vou deixar ele linkado pra vocês aqui no box de informações, então não vou entrar em muitos detalhes, pois já falei, tem um vídeo inteiro basicamente sobre ele. Mas é uma história que me surpreendeu muito, porque tem viagem no tempo, tem troca de corpo, e eu não sabia disso. Eu achei que era, tipo, voltado só pro romance, sabe? Que não tinha outras discussões assim, mas ele envolve muitas coisas, e ele é bem triste, mas também é muito fofo, e é muito lindo. Eu amei também, amei muito, demais essa história. Agora a gente vai para as L6 do Catarse e do Clube que a gente fez, que eu também já falei bastante sobre elas em vários vídeos, e no vídeo que eu falei de Your Name, que foi Amor em Cores, a LC do Com Amor Livro, e Passeador de Livros, que foi a LC no Catarse. Primeiro, Amor em Cores. Fala sobre as mitologias espalhadas pelo mundo. Então, cada capítulo é uma mitologia diferente, mas em um tempo diferente. Ela tá recontando essa história em forma de romance, em forma de falar do amor. Então, cada capítulo a gente tem um amor representado de uma maneira. Alguns mais poéticos, outros com mais trocas, outros uns no passado, outros no presente, um estilo suspense, um estilo fantasia. Então, cada capítulo é uma surpresa. A escrita dessa autora é brilhante, é um livro incrível, e que eu recomendo muito pra você ler, tipo assim, em LC, né? Porque cada capítulo é uma história diferente. Ou pra você ler, tipo, um capítulo por dia. Mais ou menos isso. Muito bom, sensacional. Amei essa história, me surpreendeu muito positivamente.
O Passeador de Livros, a gente vai ter a história. Eu já falei sobre ele muito, então também não vou entrar muito nos detalhes. Nessa semana mesmo eu indiquei, então contei a história detalhada. Mas eu vou contar a história do Passeador de Livros, que ele trabalha numa livraria e entrega os livros para as pessoas. E aí ele vai conhecer a nossa Min querida, que vai mudar a vida dele e de todos os leitores para quem ele entrega os livros. Também maravilhoso, sensacional. E para quem é leitor, com certeza você vai se enxergar nessa história, tá? Pra finalizar, hoje eu li mais duas histórias. Na verdade, eu já tinha começado Casa no Macerulo. Eu li em LC também, mas foi LC de Duplínia. Fiz com o Rony essa daqui. E eu fiquei... Na verdade, assim, eu sabia que ia ser um livro que eu ia favoritar, porque muita gente já tinha comentado sobre ele. Eu sabia que ia ser uma leitura que ia ganhar meu coração, mas eu não esperava que fosse tão além, sabe? Ele vai falar sobre encontrar o seu lar, sobre família. Tem aqui... Basicamente, é um mundo onde tem seres mágicos e tem os humanos, né? Não que esses seres mágicos não sejam humanos, mas a gente vai fazer essa diferença pra ficar mais fácil de entender. A gente vai ter esses dois tipos de seres na humanidade e tem um departamento que cuida dessas criaturas mágicas. As crianças que têm poderes, elas vivem em orfanatos. Que tem um diretor e tal, e o Linus, que é o nosso protagonista, ele é um assistente social, ou seja, ele trabalha pro departamento, e a missão dele é visitar esses orfanatos, ver se essas crianças estão bem alimentadas, se elas estão sendo bem cuidadas, e ele é focado nessa missão dele. Então, tipo assim, ele realmente se preocupa com as crianças, mas ele meio que faz parte do sistema, então ele se preocupa com elas. Ele diz assim, olha, essas crianças estão sendo maltratadas, esse orfanato tem que fechar. Só que ele não se preocupa com depois, sabe? Ele não se preocupa com o que vem depois. E ele sempre segue as regras e os regulamentos muito à risca. Então ele sempre mantém um afastamento. Quando ele sente que o coraçãozinho dele tá querendo se abrir, ele já mantém a distância pra deixar o trabalho dele da forma mais certa que ele acredita e que o departamento exige. Só que chega um momento que, justamente por ele ser esse funcionário tão incrível, o departamento traz uma missão pra ele, uma missão confidencial, pra ele ir numa ilha. E lá nessa ilha tem um orfanato com as crianças mais, assim, com os poderes mais perigosos que tem. Não vou falar quais são os poderes, porque eles são apresentados aos pouquinhos e isso é maravilhoso. Então ele vai até esse orfanato e lá ele encontra, assim, o que ele nunca sentiu na vida. O lar que ele nunca teve, porque ele mora sozinho, ele não tem amigos. Ele não se abre com as pessoas, a vida dele é exatamente a mesma coisa todos os dias. E aí, aos pouquinhos, a gente vai vendo esse personagem se apaixonar por aquele lugar, por aquelas pessoas, e é muito lindo e muito divertido, porque as crianças são umas pestinhas, elas são maravilhosas, sério, de verdade. Então, se vocês puderem, leiam essa história. O último foi Love and Rapper, o Amigo Ceifador, que também é uma história em quadrinhos, tá? Então, ela é assim, e no final de cada capítulo a gente tem informações sobre os animais. Tem uma reflexão muito profunda a respeito dos animais. Não só do cachorro, do gato, não só dos animais que você cuida em casa, que são animais de estimação, mas dos animais como um todo, os elefantes que são usados para passeio, girafas que são caçadas, ovo de tartaruga, as próprias tartarugas, o abandono dos animais, a falta de noção do ser humano em pensar que também são criaturas, sabe? Também são seres vivos. Então é um livro muito triste mesmo, gente, sério. Se deparar com isso aqui é uma tristeza imensa, mas é um livro necessário pra ligar isso, sabe? Tipo assim, tem coisas que passa despercebido e que a gente precisa se atentar a isso, precisa falar para as pessoas se atentarem a isso e espalhar isso também, sabe? Principalmente, tocou muito em mim porque eu tenho duas cachorrinhas, então eu sei do amor que a gente tem por eles e do amor que eles têm pela gente. Então foi um livro que realmente foi muito profundo, muito forte e bem triste, tá? Ok? Então esse foi o último livrinho que eu li em janeiro. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenho que correr, minha mãe tá chamando, gritando aqui pra mim. Já tá anoitecendo, desculpa pela qualidade, mas é porque realmente foi tudo acontecendo, uma correria. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e me acompanhar nas outras redes sociais, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.